Olá, meus amores, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Gente, meu nome é Helena Reis, podem me chamar de Lê. Para quem não me conhece, sou terapeuta holística, consteladora familiar, mentora de dinâmicas sistêmicas amorosas, taróloga e radiestesista, tá bom? Para vocês acessarem meus serviços, o site vai estar aqui na descrição, tá bom? Lá tem meu WhatsApp e aqui embaixo também vai ter meu Instagram, tá bom? É Imperatriz e o Amor. Lá eu coloco várias coisas sobre relacionamentos, autoconhecimento, né? Trago algumas reflexões. Bom, gente, hoje eu vou trazer uma história real, sim, de uma cliente que já estava aqui toda ansiosa, querendo que eu colocasse a história dela. Ela tá me mandando mensagem, assim, há vários dias. Ai, quando que você vai falar da minha história? Quando que você vai me contar meu caso lá? Enfim, falando que as pessoas gostam, viu? É muito legal, é legal mesmo, assim, às vezes ver a sua história, né, sendo contada, assim, né, você vê de uma outra perspectiva, e por mais que ela faça, né, os jogos comigo há muito tempo, né, gente, eu tenho tanto cliente fiel, maravilhosa, eu tenho várias clientes, assim, a maioria é mulher, mas também tem homens, que fazem sempre, assim, sabe, com muita frequência, enfim, são maravilhosas, assim. São pessoas que eu acompanho muito, assim, a trajetória, assim, sabe, de um tempo pra cá, mas não só de um tempo pra cá, porque é um tempo pra cá que estão comigo, né, mas a gente tá sempre investigando coisas lá de trás pra poder entender o agora, né, e poder planejar o futuro aí da forma correta, coerente com o que eles estão buscando. Enfim, então essa é uma cliente também que já está há uns meses comigo e faz com muita frequência os jogos terapêuticos, radiestesia, enfim. Vem desabafar muitas vezes também. Enfim, mas ela queria muito que eu falasse aqui da história dela, né, para ela poder entender um pouco melhor. E é legal também, né, porque aqui eu trago uma análise do caso, tal, às vezes vem algumas coisas um pouco diferentes do que aparece ali nos atendimentos, tal. Então é sempre muito enriquecedor. Então, assim, gente, vou colocar o nome dela de Bianca. Eu sempre decido na hora os nomes. E o par dela, vou colocar o nome de João. Bianca e João. Ótimo. Bom, Bianca e João não estão juntos, tá? Já faz um tempinho aí, não lembro exatamente quanto tempo, mas acho que mais de 2 anos, enfim. Até mandei umas perguntinhas para ela, assim, para ela resumir para eu trazer aqui, porque, de novo, acompanho bastante o caso dela, mas senti que, né, para não ficar falando demais, eu perguntei algumas coisas, assim, básicas ali, que inclusive eu fiz um questionáriozinho, assim, para mandar para quem quer que eu traga o caso aqui, porque não é só clientes, eu fiz também aqui um caso de uma seguidora, que não é minha cliente, mas é uma seguidora, que me contou a história dela e eu trouxe aqui. Que acho que foi a primeira que eu postei de histórias reais, que chama Gêmeas. Enfim, e não tem problema nenhum também eu trazer um caso de fora, assim, se você quiser que eu fale sobre a sua história, né, analise aqui, manda aí nos comentários ou manda um direct lá no Instagram que eu vejo, não vou prometer, né, porque eu não sei como que vai ser daqui pra frente, né, assim, minha rotina, meus horários, mas quem sabe a gente faz aqui. Enfim, então, nesse caso, primeiro que eu quero falar uma coisa aqui, né, eu sempre aproveito, né, pra pegar o tema do dia, mas ir falando algumas outras coisas também que eu acho que é interessante pra agregar, assim. No caso dela, né, a Bianca, quando ela me procurou, assim, quando ela veio chovendo, acho que tá chovendo. Ai, delícia. É aquela chuvinha que eu gosto, que não é aquela chuva tempestade destruidora, mas também não é aquela garoinha que dá 3 pinguinhos e para. Esses últimos dias tá uma chuvinha gostosa. Minhas plantinhas agradecem também. Então, quando ela
veio falar comigo, né? Ela tava me acompanhando lá no Instagram e tal, né? Sempre comentando, curtindo os stories, né? Assim, e aí ela falou, ai, queria muito fazer tarô com você e tal. E acho que na época ela tava meio apertada, enfim. E aí depois acabou dando certo. Mas ela já veio falando um pouco, né, da história dela naquela época. E aí ela falou que ela pensava muito na pessoa, mesmo não estando mais juntos, né? Eles têm um filho juntos, tá? Isso que já é diferente das outras histórias de amor que eu trouxe, né? Porque é verdade, né? As outras que eu trouxe, as pessoas envolvidas não têm um filho em comum, né? Tem de outras relações. Tô lembrando agora, é verdade. Ou não tem filhos. Eu já teve um caso também que não tem filhos. Mas nesse caso, olha que legal, né? Porque é uma dinâmica completamente diferente, né? Eles foram casados, não sei se eles foram casados, tipo, no papel, assim, mas moraram juntos, tiveram um filho, ficaram muitos anos juntos. O filho é pequenininho ainda e tal. Aí eles se separaram. Pouco depois, não, um tempo depois que o filho nasceu, eles se separaram e hoje ele está namorando, né? Já faz mais ou menos um ano ele tá namorando uma moça lá. E aí o que acontece? Só que, né, ela sente uma ligação muito forte com ele e ela não consegue esquecê-lo, ela sonha muito com ele, não sei o que e tal, e ela sente que tem essa reciprocidade. Inclusive nos jogos de tarô a gente vê realmente, sabe, que tem um interesse sim dele né, por ela. Mas assim, tá, então por que que não estão juntos, né? E aí ela veio me perguntar, né, se poderia ser uma dinâmica de chamas gêmeas. Ela, eu tô em dúvida, né, porque será que é chamas gêmeas? Eu falei, olha, é aquilo, né, é isso que eu quero falar aqui agora. Eu já falei em alguns outros vídeos, mas não acho legal a gente ficar tentando rotular todas as histórias de amor, né? Enfim, não acho que tem necessidade disso. O que eu acho que é legal, que é importante de saber, por exemplo, eu estou numa dinâmica de chamas gêmeas. Já falei em outros vídeos. Quem está na dinâmica de chamas gêmeas, de alguma forma vai ficar sabendo, sabe? Porque vai chegar as informações, vai dar os teus sinais, etc. Tudo bem, aí no caso dela, ela também poderia ser, porque ela também estava me acompanhando ali, eu estava falando de chamas gêmeas e tal, poderia ela sentir no coração e falar, estou na dinâmica de chamas gêmeas. Só que, nitidamente, ela tinha muitas dúvidas, e acontece muito isso, de pessoas quererem forçar, né, assim, eu acho que é dinâmica de chamas gêmeas, eu acho que é uma gêmea, e muitas vezes não é. Então, assim, que foi o caso dela, eu falei, olha, né, não está parecendo que seja, né? E aí acompanhando depois, né? Quando ela se tornou oficialmente minha cliente, né? E a gente foi tirando cartas e tal. Não, assim, eu concluiria que não é chamas gêmeas, não é alma gêmea também. Por quê? De novo, né? Eu não gosto de rotular, bater o martelo, mas eu acho que isso é muito íntimo da pessoa, sabe? Faz muito parte do autoconhecimento, do despertar espiritual da pessoa, sabe? A gente não tem que carimbar na testa de ninguém, você está em tal dinâmica. Mas, claro, né, acompanhando, eu sei como que funciona a dinâmica de chamas gêmeas, de almas gêmeas, enfim, entre outras. Então, né, eu consigo dar uma clareza ali, né? E por que que é interessante a gente saber? Isso eu também ia falar. Por exemplo, eu estou na dinâmica, sei que estou na dinâmica, conheço pessoas que realmente estão também. E por que que é interessante a gente saber? Já que eu falei que não tem necessidade de rotular. Mas por conta da gente, mais pra gente poder compreender essa jornada, entendeu? Tipo, agora eu tô entendendo por que que eu passei por tal coisa, por que que eu passei por outra coisa, o que que eu tenho que fazer, o que significa isso, né? Encontrei outras pessoas que também estão, então a gente pode se ajudar, a gente pode trocar experiências. Por isso que é legal saber. Mas assim, não tem que ser uma coisa forçada, sabe? Nossa, eu quero saber qual o tipo de dinâmica que eu tô. Será que é chamas gêmeas? Será que é umas gêmeas? Será que isso? Será que aquilo? Calma, calma, entendeu? Naturalmente
vai acontecer de você entender isso, sabe? Entender e, de novo, é um processo, um mergulho profundo, sabe? De autoconhecimento, de despertar, como eu disse, assim, não tem que ter pressa e nem achar também que uma dinâmica é melhor que a outra. Tipo, eu queria estar numa dinâmica de chamas gêmeas, né? É algo tão raro, né? Porque é muito raro mesmo. Eu quero encontrar minha alma gêmea, não sei o quê. Gente, importante a gente estar feliz, estar em paz, estar com o coração em paz e estar ao lado de uma pessoa que a gente gosta, que é recíproco, né? Isso é o mais importante. Enfim, e aí o que acontece? Então, né, eu ia falar sobre isso, né? Vou começar falando sobre isso. Né, que nesses tempos, né, de tanta busca espiritual, né, é natural, então, né, que as pessoas queiram entender o que estão vivendo, né? Será que é minha alma gêmea? Será que é minha chama gêmea? Por que eu sinto algo tão profundo por essa pessoa, né? Por que eu sinto tanto por alguém que eu não posso ter, né? Assim, eu quero tanto essa pessoa e eu nem posso ter essa pessoa está dentro de um compromisso, ou eu estou dentro de compromisso, por que eu penso tanto, né? E essas perguntas aparecem, né, muito quando o coração sente algo que a mente não consegue explicar, né? Mas o ponto é, como eu disse, nem tudo precisa ser rotulado. Rotular é uma tentativa do ego, tá? De controlar o mistério. Então, assim, tem um mistério aqui, eu quero, sabe, rotular, eu quero colocar um nome nisso, porque daí eu fico mais tranquila, sabe? Não, isso é o ego. E isso não é... essa descoberta, né, estou nas chamas gêmeas e tal, ela não vem a partir do ego, ela vem a partir, ao contrário, da sua conexão com a sua essência, com a sua verdade, né, com o seu caminho da alma, jornada da alma, entende? Agora, o desespero, né, para querer, essa tentativa de querer entender e tal, é o ego querendo controlar o mistério, porque o ego não gosta de desconhecido, não gosta de mistério. O ego é um mecanismo de segurança, de defesa, de proteção, então ele quer as coisas bem esclarecidas. Enfim, né? Então, é o desejo de entender o que a alma sente, de colocar em palavras o que é invisível, mas a alma não cabe em definições. Ela se manifesta em encontros, experiências, sentimentos e aprendizados. E cada pessoa que cruza o nosso caminho, tá? Isso é muito importante. Vem com um propósito, né, gente? Mesmo que esse propósito seja apenas nos fazer crescer. Então, nada por acaso. Como eu sempre digo, né? Já falei que tenho tatuagem aqui, nada em vão. Já falei acho que nos 3, 4 vídeos e vou falar muito mais. Tem um amigo meu que falou esses dias que ele ia tatuar nada em vão também, depois de eu falar tanto. Então, assim, como eu sempre falo, nada em vão, se não é bênção, é lição. Então, assim, gente, toda relação é espiritual, porque, na verdade, somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena. Então, assim, né, tudo tem alguma coisa espiritual por trás. Então, assim, toda relação é espiritual, tá? Mas, claro, quando a gente fala assim, essa relação é espiritual, tal, por exemplo, é uma conexão espiritual, quando eu vejo até nos meus jogos, tal. Claro que a gente tá falando de algo mais profundo, assim, né? Mas o que eu quero dizer é que toda ligação que a gente é uma ligação espiritual, né? Algumas conexões nos despertam suavemente, outras nos chacoalham até a alma, né? Algumas vêm para ficar, outras para partir, mas todas, sem exceção, vêm com um propósito espiritual. Mesmo quando não se trata de um amor romântico, tá? Há sempre um movimento da alma mesmo, né? Por trás, um resgate de vidas passadas, um espelho, um espelhamento, né? Um encerramento de ciclo, uma cura sendo pedida, enfim. Então, né, quando alguém me pergunta, Lê, será que ele é a minha alma gêmea? Eu gosto de responder com uma outra pergunta. O que a sua alma está aprendendo com essa história? Entende? Porque o ponto é esse. É aí que está a verdadeira resposta, né? Saber o nome do vínculo não muda o que ele veio te ensinar. Mas compreender o aprendizado muda tudo. Entende? Então, assim, no final das contas, é entender o aprendizado.
Agora, de novo, eu saber que eu estou dentro de determinada dinâmica, tipo assim, eu senti no coração, eu entendi, é isso mesmo, ok, então trouxe clareza. Por quê? Por conta da minha autodescoberta, do meu autoconhecimento, eu encontrei essa clareza, eu encontrei essa resposta. Não o contrário. Eu quero essa resposta primeiro para depois eu poder saber o que eu vou fazer. Não, não, né? Então, assim, gente, aqui no caso dela, né, seria algo assim, né? Quando tem amor, mas tem algo ali que impede. Beleza, nas chamas gêmeas tem isso, em várias situações, né, amorosas, tem desafios, tem coisas que impedem, tem coisas ali, tem barreiras. Mas no caso deles, vou aos pouquinhos explicar melhor, né? No caso da Bianca, né? Há um vínculo afetivo verdadeiro, tá? Não há brigas constantes, eles até quando eles estavam juntos ali, eles, né, tiveram algumas questões, lógico, desentendimentos, né? Entre outras coisas, não vou entrar muito em detalhes agora, mas assim, não era um relacionamento abusivo, tóxico, kármico, aquela coisa pesadona, sabe? Tipo, teve falhas, mais até do lado dele, por imaturidade e tal, mas assim, de novo, não era, nem se compara a um relacionamento onde tem manipulação, tem outra história. Por isso que assim, né, legal, porque em algum momento eu vou trazer também esse outro tipo de relação. Tenho já um caso, inclusive, real, de uma pessoa que está presa ainda numa relação assim, ela sofre muito, enfim. Mas não é esse caso. Então, legal que a gente, né, vai vendo vários tipos de dinâmicas diferentes, né? Assim, então, não tem, né, no caso deles, tipo, brigas constantes, jogos, manipulações, né? Eles, inclusive, se dão bem, eles se respeitam, né? Eles têm um filho juntos e mesmo separados, ainda existe afeto e cumplicidade. Claro que às vezes eles têm algum desentendimento, né? Vai resolver as coisas do filho, o filho ainda é pequeno, então às vezes um, né, acha melhor uma coisa, outro acha outra coisa melhor, então às vezes rola um desentendimento, uma coisa normal, né? Inclusive, de novo, ele está com outra pessoa e assim, sabe, eles conseguem manter ali uma relação amigável, sabe? Tranquila, beleza. Mas então, né, apesar disso, né, uma barreira invisível, né, que eu notei muito, né, ao longo das nossas consultas e jogos tal, né, que parece que impede realmente que eles se unam novamente de forma estável. E não é, mas ele tá dentro de um relacionamento, né, não tá namorando, isso, aquilo. Sim, isso daí é algo... sim, gente, sempre vai ter alguma coisa que é como se fosse uma... Como que o povo fala, tem negócio de política lá, cortina de fumaça? Sempre tem alguma coisa, assim, ó, quando tem alguma coisa acontecendo claramente na nossa vida, é muito fácil a gente falar assim, não tá dando certo tal coisa por causa disso. E aí a gente para nessa narrativa. Mas na verdade, sempre tem alguma coisa por trás, e aí tá o segredo, porque se a gente vai ver tem coisa por trás, e ali naquela coisa por trás que a gente vai entender melhor, sabe? O que tá rolando ali. Então, assim, beleza. Tem essa questão dele estar com uma outra pessoa? Tem essa questão, né? Tá namorando. Mas, assim, é por causa disso que eles estão separados? Não. Não é por causa disso que eles estão separados. Eles estão separados por outro motivo e por conta disso ele está com outra pessoa. Porque eles não estão juntos, então ele tá solteiro e tá tudo bem. Não tá traindo a namorada com ela, né? Enfim, ela não dá em cima dele também, enfim. Mas existe um vínculo afetivo, existe um amor ali. E aí o ponto aqui é o seguinte, por que eles não estão juntos, então? Né? Eles têm um filho juntos, eles se gostam, eles se dão super bem. Por que então eles não estão juntos, né? Por que ele tá com uma outra pessoa? Ela tá solteira. Enfim, inclusive ela, né, se relacionou com algumas pessoas, né, nesses tempos, assim, nada muito sério, mas ela não consegue, sabe, se apaixonar e ter aquela ligação, assim, porque ela gosta dele.
Então, assim, não adianta forçar, né? Ela se permitiu conhecer pessoas, mas é isso, é algo forte que puxa os dois, né? Mas, de novo, por que não é chamas gêmeas? Porque não tem as características da dinâmica de chamas gêmeas, não tem as características da dinâmica de almas gêmeas, que eu não vou falar sobre as características aqui agora, porque eu já falei em outros vídeos. Mas, enfim, agora, qual que é o caso dela? Essa barreira não está no sentimento, está no campo energético familiar. Então, ambos, gente, os dois vivem com dificuldades materiais, sempre precisando de apoio externo. Dela com a família dele, tipo assim, que ela não se importa de eu falar mais detalhes, tá? Em alguns casos eu evito dar muitos detalhes assim, mas ela não liga, não liga. Ela, inclusive, já comentou aqui nos vídeos aí, cara, minha história, tipo assim, sabe? Eu acho que ela vai comentar aqui nesse também. Mas, enfim. Aliás, um beijo pra você, Bianca. Não é Bianca, gente, mas aqui vai ser. Enfim. Então, assim, né? Ela tá hoje morando. Olha, eles não estão juntos, ela está morando na casa da mãe dele. Enquanto ele está morando com a namorada. Então, assim, mas ele tava morando com a mãe até então. E aí, quando eles estavam juntos, eles moravam, agora eu não lembro se era com a mãe dele na época ou com a mãe dela. Mas assim, ela tem muitos problemas com a família dela. E, enfim, uma baguncinha ali, entendeu? Uma bagunça ali no sistema familiar dos dois. E aí tem essa questão, então, de dependência de outras pessoas e uma dificuldade financeira. Isso de ambos. Inclusive, os maiores desentendimentos deles é por conta disso, né? Alguma coisa assim, quando ela precisa de alguma coisa pro filho, e aí eu não tenho dinheiro, não, tá achando que eu tô podendo, não tô podendo. Mas eles se dão bem, mas assim, acaba sendo um motivo de uns conflitos às vezes, né? Enfim, né, então, os dois, né, têm dificuldades, estão com problemas, né, materiais, dificuldades materiais, financeiras, sempre precisando de apoio externo, da família, enfim, né, e agora ele também, dependendo de outras pessoas para se manter, né, tá muito nessa relação aí, morando com a namorada, porque essa menina é mais estruturada, sabe, assim, melhor resolvida materialmente, profissionalmente, etc. Então ele tá lá, né? Então, para ele sair dessa relação. Mas, gente, não é que ele assim, não é sobre ele ser interesseiro, tá? Não é sobre isso. Pode ser até que seja, mas não é sobre isso. É sobre, de novo, é o inconsciente da pessoa, sabe? É o que eu sempre falo, a gente conecta, né, em alguma situação porque tem alguma coisa na gente. Então, tem algo nele e nela, na minha cliente, né, tem algo no João e tem algo na Bianca que faz com que eles se sintam, dependam de outras pessoas e se conectem com pessoas que podem de alguma forma ajudá-los financeiramente, materialmente, entendeu? Então é inconsciente. Então, assim, por exemplo, ele acabou, né, arrumando uma namorada que de certa forma traz uma segurança material para ele. E ela acabou morando com a mãe dele, que de alguma forma traz uma segurança também para ela. Então, assim, tem dia difícil os dois ficarem juntos, né? Tem que. Não é impossível, né? Muitos casais, eu sei, né? Eles vão pensar, não, mas eu e meu marido, mas eu conheço uma história, não sei o quê, nananã, de pessoas que largaram tudo para ficar juntas, que não sei o quê, que começaram do zero. Sim, mas é exatamente esse o ponto. É o que tem por trás. Então, assim, tem pessoas que vão conseguir, tem pessoas que parece que tem uma trava, um negócio que nada vai. E é isso que eu vou dizer, porque, assim, oportunidades aparecem para eles, tal, enfim. Mas vamos lá, né? Vamos aos poucos. Então, isso revela o quê? Um karma familiar muito específico, que é o da dependência e da sobrevivência, né? Então, enquanto esse padrão persistir, é como se o universo dissesse para eles, assim, vocês ainda não podem construir algo juntos, porque vocês ainda não aprenderam
a se sustentar sozinhos. E é o que eu tava falando pra ela, inclusive no último jogo que a gente fez, eu, sabe, deixei bem claro isso. Não adianta você ficar só querendo saber o que ele pensa sobre você, o que ele sente, não sei o que, tendência futura. Porque eu já falei pra ela o que impede. Eu falei, você precisa focar nas suas coisas materiais, principalmente na sua carreira. Tá tudo desmoronado, tá tudo... enfim... enquanto você não estiver bem resolvida com isso, e ele também, mas é o que eu sempre falo, não tem como a gente fazer pelo outro. Então faz a sua parte, vai fazendo a sua parte aí, né? Enquanto você não resolver isso, esquece. Não vai, não tem como, sabe? E ali claramente é um karma, entendeu? Não é uma questão assim, né? Nossa, pessoas preguiçosas, folgadas, ou que, sei lá, uma coisa assim mais não conseguem porque não tem capacidade, não sei. Não, é um karma, gente. Quando é karma, o negócio não vai, não anda, sabe? Parece que tudo conspira contra aquilo. Até que a gente pague o karma, até que a gente aprenda a lição. Aí acabou, entendeu? Então, assim, a gente fica a vida inteira preso no karma? Não, karma não, né? A gente tem que pagar, entender, falar, agora entendi. Entender a lição, se conscientizar, enfim. E assim, vou falar pra vocês, o karma dela não é diferente do que eu tive não, viu? Mas no meu caso não afetou uma dinâmica específica, assim. Mas o karma que eu tive, eu já posso falar no passado, graças a Deus, mas ele não foi um karma voltado a relacionamentos. Igual o dela também não. Dela não é um relacionamento kármico, que você fica ali apanhando no relacionamento. Não tô nem falando literalmente, mas aquela relação kármica, sabe? Não, dela não é esse caso. Eu também nunca tive relacionamentos abusivos, assim, relacionamentos kármicos. Mas o meu karma, né, foi em relação à família, dependência, também que eu falei até em um outro vídeo já. Que enquanto eu não entendi algumas coisas e não achei ali a raiz daquilo para curar lá na raiz, eu fiquei em looping, sabe? Parece que não consegui sair daquilo, não consegui sair daquilo. Aí destravou, por isso que eu estou aqui hoje, etc. As coisas caminharam assim, sabe, na minha vida. Mas era o karma que eu tive. Por muitos e muitos anos eu fiquei patinando nisso. Patinando, porque é isso, é como se fosse assim, uma grande dificuldade. Você tá correndo e parece que tem sempre uma coisa te puxando para trás, e você vai, puxa e não sei o quê. Aí quando você vai, conforme você vai passando um pouco e vai entendendo, aí você vai se libertando. Na hora que você se liberta daquilo, aí é o contrário, as coisas fluem, sabe? A favor. Enfim, então, é assim, gente, karma assim, tá? Então, assim, né, não é castigo, tá? É coerência espiritual, né? O amor pode até existir, né, no caso dele, mas o campo mostra que ainda falta estrutura para sustentá-lo, né? Para sustentar esse amor. Porque eu sempre falo também, né? Amor, tem gente que acha que amor é suficiente para duas pessoas ficarem juntas. Não é. O amor é maravilhoso, deveria ser. O amor, ele é uma das mais altas frequências que existe, né? O amor é uma energia elevada, tal, mas assim, acontece o seguinte, que quando a gente ama alguém, não necessariamente a gente só ama a pessoa. Tipo, ai, eu amo essa pessoa, e às vezes é amor mesmo. Mas assim, eu amo essa pessoa, nem por isso, então porque eu amo essa pessoa, meu medo foi embora. Porque eu amo essa pessoa, eu já tô financeiramente bem pra, de repente cada um mora num país, se amam, mas tipo, não tem condições financeiras, de repente você vê, não tem. Mas quem ama dá um jeito. Tá, pode dar um jeito, pode ser uma baita de uma motivação para essas duas pessoas ganharem dinheiro, para poder se ver. Sim, mas não quer dizer que as coisas vão, né? Nossa, que isso daí não vai ser um problema, entende? Então, assim,
junto com o amor vem muitas coisas, inclusive quando a gente ama muito e quando vem paixão junto, que são coisas diferentes, mas muitas vezes vem juntinho ali, né? Desperta vários gatilhos, porque quando se trata de amor, a gente vai muito, né, de novo, lá para a infância, que é quando a nossa única motivação, nossa maior motivação era ser amado. Quando a gente é criança, a gente não fica, meu sonho é casar, ter filhos, meu sonho é ter uma empresa. Claro, tem crianças que falam assim, mas assim, a motivação da criança é brincar, é ser livre, espontânea, é ser amada, é ser validada, é ser bem cuidada. É só isso que a criança quer. É só isso. Então, assim, essa é a maior busca da criança. E aí ela vai fazer de tudo para chamar atenção, para ser amada, para ser vista. Então, assim, é aí que muitas pessoas começam a distorcer, né, a forma de ganhar amor, né? Então, assim, eu só ganho amor, meu pai e minha mãe só ficam perto de mim quando eu tô doente. Então, eu acho que ficar doente é bom. Então, eu vou ficar doente mais vezes. E a gente cria. Então, a gente manifesta no físico aquilo que tá no nosso... Começa ali no emocional, tal, né? Vai começa a vibrar aquilo e aquilo atrai. Na verdade, começa na mente, né? Tudo começa na mente, né? A gente tem uma programação, tal, né? E aí isso vai gerando emoções. Então, essas emoções vão gerando uma vibração, e essa vibração, que é o que o universo entende, vai fazer com que a gente puxe tal coisa para nossa vida. Seja relacionamento, seja dinheiro, a falta de dinheiro ou a presença de dinheiro, seja doenças e etc, etc. Então, assim, mas que muitas vezes a gente não é só saber que funciona assim que a gente vai resolver, né? Muitas vezes a gente tem que descobrir qual que é o pensamento, qual que é a raiz daquilo, né? Como eu falei, eu por muitos anos fiquei ali também, sabe, trabalhos terapêuticos de cura, busca para poder entender algumas coisas que eu tava passando, porque eu tinha aquelas emoções, por exemplo, uma emoção, ansiedade, uma emoção, angústia, eu não tô nem falando das minhas, tô falando no geral mesmo, sabe, quando você sente uma sensação tipo tristeza, e por aí vai. E às vezes você nem sabe claramente porque você tá tendo aquilo, porque às vezes é com muita frequência, medo, etc. E aí o que acontece? A gente vai, então, a gente percebe aquela emoção, muitas vezes não percebe, porque tem muita gente que não percebe, não sabe perceber as emoções, nomear as emoções. Às vezes a pessoa, tô estranha, tô não sei o que, mas não sabe direito nomear, e é muito importante que a gente saiba. Tem um cabelinho que fica grudando aqui na minha cara. Ai, meu Deus. Então, assim, aquela emoção vai gerar uma vibração que vai fazer com que a gente materialize algo. Só que a gente, às vezes, vai só olhar para aquilo que está materializado. Olha só o relacionamento que eu tô. Olha só a pessoa que veio parar na minha vida. Porque olha esse tipo de amizade. Porque o dinheiro não chega. Porque a gente vai ver o que está aqui, materializado na nossa frente. Mas a gente tem que entender que aquilo veio porque a gente vibrou. E se a gente vibrou é porque tinha uma emoção aqui que ressoava com essa frequência. E essa emoção só estava aqui porque a mente foi lá e falou algumas coisinhas e gerou aquilo, né? Então, você imagina a sua mente falando, você não é capaz, cuidado, toma, você é insuficiente, olha, você tem que ficar doente para você ser amado, olha, entendeu? Cada pessoa vai ter uma crença lá, né, no inconsciente, e aí, imagina, se tem uma vozinha falando isso ali, mesmo que você não esteja identificando essa vozinha, ela tá lá, falando, na tua cabeça. E aí, o que vai acontecer? Você vai, de alguma forma, ouvir, mesmo que você não tenha consciência, e aí aquilo vai fazer você se sentir mal, sabe? Meu Deus, tô me sentindo mal, não sei porque eu tô com medo de tal coisa, tô ansiosa, tô tendo insônia, tô isso, tô aquilo. E às vezes você vai associar essas emoções com alguma coisa que tá aqui na sua frente. Tipo, eu tô me sentindo triste por causa disso. Eu tô me sentindo com medo por causa disso.
Entendeu? E aí você justifica, e aí por isso que a gente não sai do lugar, porque a gente vai colocar a culpa, né? A gente vai achar que o problema é o que tá na nossa frente. Mas na verdade, o problema é o que tá por trás ali, né? Se já tá na nossa frente é porque já tinha alguma coisa lá atrás. Entende? Aí essa busca que a gente tem que fazer. E que muitas vezes não é fácil, não. Ai, gente, tem um cabelo aqui que tá grudando na minha cara, não sei. Que igual eu falei, eu mesmo estudando desde a adolescência e tal, eu fiquei muito. Eu falava, caramba, por que esse negocinho ainda tá aqui? Por que eu ainda sinto isso? Por que eu ainda tenho medo de tal coisa? E investigando, investigando, até que você vai juntando as pecinhas do quebra-cabeça, você vai soltando uma coisa ali, e fala, ai, não preciso mais disso, isso, tarará. E aí as coisas vão se encaixando, a gente vai ficando mais consciente, ou seja, o mais consciente a gente ilumina a parte da inconsciência lá, né? Já não fica tudo tão escuro ali, né? A gente já começa a identificar as crenças, fala, opa, peguei essa crença aqui. Ah, peguei. Às vezes a gente fala, e eu sou uma pessoa que eu identifico muito a crença, né, nas pessoas. Então, gente, se a gente for parar pra pensar, é bem melhor que seja assim, porque pelo menos a gente corrige, somos nós que corrigimos aquilo, entendeu? Tem um livro que eu adoro, já recomendei para várias pessoas já compraram por causa de mim. Chama Você Pode Curar Sua Vida, da Louise, eu nunca sei se é Louise Hall, Louise Hay, enfim, mas é alguma, não sei como que fala. E aí chama Você Pode Curar Sua Vida, é maravilhoso. Eu não tenho mais ele aqui porque eu doei para uma amiga minha, dei de presente pra uma amiga minha. Enfim, mas ele fala muito disso, assim, sabe? De você curar as questões da sua vida através dos seus pensamentos, né? Dos seus padrões de pensamento e tal. Enfim, então, é isso, sabe? Então, assim, o que eu tô vivendo na minha vida, né? Isso, não tá legal? Então, calma. Vamos ver o que tem por trás. Por que eu tô trazendo isso pra minha vida, traindo isso? E às vezes você vai achar rápido, às vezes, nossa, pode ser que você fique anos tentando descobrir, dependendo do que for. Mas o legal é que você sabe que tá em você a cura, tá em você a solução, entendeu? Enfim, tá, então, o que mais, né? O amor... Então, o amor sem base, gente, ele não floresce. O amor é uma energia viva, tá? Mas precisa de uma base para crescer. Então, é como plantar uma semente em um solo fértil. Não basta a gente ter o desejo de florescer, né? É preciso cuidar da terra. E espiritualmente falando, né, esse solo, né, o solo de um relacionamento é o estado interno e material de cada um. Se cada um ainda vive apoiado em estruturas externas, pais, sogros ou sogros, né? Parceiros atuais, dependência financeira, a energia do casal não encontra espaço para se consolidar. Eles se amam, mas não conseguem sustentar a própria vida. E, por consequência, não conseguem sustentar uma vida juntos. Esse tipo de vínculo, gente, é comum em relações com karma familiar não resolvido, tá? A gente poderia colocar assim, se fosse para, né, rotular. O amor é verdadeiro, mas o campo está travado porque o propósito da alma não é ficar junto agora, e sim aprender a construir independência financeira primeiro. Então, assim, não é chama gêmea, mas é espiritual, tá? Muitos confundem, né, esse tipo de conexão com as chamas gêmeas, porque sentem o laço energético, né? Sentem a familiaridade, a intensidade emocional, mas as chamas gêmeas... Fácil não, gente, não queiram estar na dinâmica de chamas gêmeas. As chamas gêmeas costumam passar por um processo de espelhamento profundo, gente. É um confronto interno entre luz e sombra. É algo que causa crises internas, crises intensas. É um despertar espiritual muito acelerado. É uma jornada muito desafiadora, tá? Embora seja muito bonita, com um propósito muito elevado. Então, nesse caso, o que há é mais um karma familiar com aprendizado espiritual, tá? E não o fenômeno da chama gêmea propriamente dito, né? Não há aquele fogo de espelho, de dor, de purificação típica das chamas gêmeas.
mas sim um laço que revela o quanto ainda preciso curar dentro da estrutura da vida. É um vínculo que, mesmo fora da relação, mantém uma conexão de cuidado e carinho, porque o aprendizado ainda está em andamento. Então, gente, qual que é o propósito desse vínculo, né, da Bianca com o João? Se fosse pra gente rotular, tá, poderíamos dizer que é uma conexão espiritual de cura e reconstrução. O encontro entre duas almas que compartilham o mesmo desafio, entendeu? É muito comum a gente ver, né, almas que têm desafios diferentes, assim, né, que o maior desafio, né, desafio todo mundo tem, tal, de vários graus. Mas eu falo assim, do desafio maior, assim, sabe, um grande desafio ali da vida, que o karma é o nosso maior desafio, é algo ali que, meu Deus, né, é puxado. Normalmente, por exemplo, nos chamas gêmeas mesmo, os karmas são diferentes, sabe? O karma do meu gêmeo lá é diferente do meu karma. Agora, no caso deles, eles têm o mesmo karma, entendeu? Então, assim, é um encontro de duas almas que compartilham o mesmo desafio. Romper o ciclo da dependência e se reconectar com o próprio poder pessoal. Enquanto isso não acontece, a vida os mantém separados. Não por castigo, mas por proteção. Porque um amor que ainda depende da falta, da ajuda externa ou do medo de estar só, não consegue sustentar a frequência do amor verdadeiro. Então, sim, existe um vínculo espiritual, né, entre Carla e João. Carla não, gente. Carla foi não é o nome dela não. Carla foi uma outra história real que eu coloquei com esse nome fictício. Aqui eu coloquei Bianca, né? Então, sim, existe um vínculo espiritual entre Bianca e João. Mas o propósito não é ficar juntos agora, e sim ficar inteiros primeiro. Assim, gente, isso não deixa também de ser importante, primordial em todos os relacionamentos, né? Primeiro a gente tem que estar bem com a gente só se relaciona de forma saudável se a gente tá bem com a gente, se a gente tá se relacionando saudavelmente com a gente primeiro, né? Um relacionamento saudável é feito de duas pessoas saudáveis, né? As pessoas, elas não se completam, elas se complementam, né? Imagina, eu tenho aqui coisas que você não tem, e você tem coisas que eu não tenho e a gente se complementa, né? Por isso é tão importante entender sobre as polaridades, né? Que eu fiz lá a série, né? As polaridades, dá uma olhadinha lá que tem bastante coisa legal, dá pra entender bem esses complementos, são opostos complementares. Então só quando cada um estiver firme em si, com sua própria base, o campo poderá permitir um reencontro. Então, em resumo, né, nem toda relação intensa chama gêmea, tá? Nem todo amor sereno é menos espiritual. Cada encontro é um capítulo da alma, né? Então, alguns vêm para acender, outros para curar, outros apenas para ensinar e ensinar a esperar. Então, o mais importante não é o nome do vínculo, mas a consciência do que ele desperta em você, tá? Porque o verdadeiro propósito de todo relacionamento, seja ele qual for, é te aproximar da tua própria essência. Até que você descubra que o amor mais profundo é aquele que nasce dentro de você. Então, gente, vamos falar, né, sobre quando o amor precisa de tempo, né? Nem todo amor que a gente sente, né, está pronto para se manifestar plenamente. Às vezes o universo cria um intervalo necessário, né? Não por castigo, de novo, né? Mas por sabedoria, tá? E esse tempo de separação não significa falta de amor. Ao contrário, é uma oportunidade de crescimento e fortalecimento de cada alma individualmente, antes que o vínculo possa florescer de forma saudável, né? Então, assim, a separação muitas vezes serve como aprendizado, tá? Assim, quando duas pessoas se amam profundamente, mas ainda não possuem a base necessária para se unirem de forma equilibrada, o universo intervém e isso acontece de várias maneiras. Distância física ou geográfica, relacionamentos paralelos, pode ver, aí tem coisas parecidas com chamas gêmeas. Mas aqui eu tô falando de separação no geral mesmo, tá? Não exatamente no caso da Bianca, tá? Mas assim, no geral, muitas vezes tem um propósito, tá? Agora tem separação que não, tem separação que é livramento. Tem separação que você, ufa, me livrei. É outra história, tá?
Enfim, aí relacionamentos paralelos, às vezes que separa, desafios financeiros ou familiares, que é o caso dela, obstáculos internos, né, como medos, dependência, feridas emocionais. E esses obstáculos são sinais de que o aprendizado ainda não foi concluído, tá? Então, eles aparecem, né, para que cada um olhe para dentro de si, compreenda suas limitações e fortaleça sua própria autonomia. O amor, quando é verdadeiro, resiste à distância e aos desafios, mas não se sustenta sem maturidade, entendeu? Então, assim, primeiro precisa da maturidade, precisa da consciência, e aí os desafios começam a se tornar pequenos, tá? Então, o tempo, né, serve aí como instrumento de cura, né, muitas vezes. O tempo da separação funciona como um campo de maturação espiritual, tá? Ele permite que cada pessoa reconheça e cure, né, os padrões familiares repetitivos, assuma sua própria autonomia emocional e material, liberte-se da dependência de terceiros, reestruture sua vida de acordo com seus próprios valores. E esse período de crescimento é essencial, tá? Sem ele, qualquer tentativa de união se tornaria apenas mais uma repetição de velhos padrões, um ciclo de dor, dependência e frustração. Então, um sinal, né, que o vínculo é significativo é a conexão que resiste ao afastamento. Mesmo separados, as pessoas se respeitam, cuidam uma da outra. No caso delas, né, deles, por exemplo, né, chama as gêmeas, muitas vezes nem conversam, mas não é também por falta de amor, tá? É outra história. Mas assim, no caso deles, né, como sabe que um vínculo é significativo, né, uma conexão que resiste, essa conexão resiste ao afastamento, né, porque mesmo eles separados, eles se respeitam, eles cuidam um do outro, eles sentem um carinho genuíno, mantêm um canal de comunicação saudável. E é algo que não se explica apenas pelo apego ou pela obrigação, né? Esse tipo de amor é resiliente, mas ainda não está pronto para se manifestar plenamente como um relacionamento estável. Ele precisa esperar, né, que ambos estejam inteiros, autônomos e conscientes. Então, né, toda espera tem um propósito, né? O universo não separa os amantes para puni-los, mas para que cada alma aprenda a se sustentar sozinha, reconheça seu valor independentemente do outro, transforme karmas familiares e pessoais em consciência e maturidade. Enquanto isso não acontece, a separação é um ato de proteção e cuidado espiritual. É a oportunidade de transformar o amor em liberdade, em vez de dependência ou repetição de padrões antigos. Então, quando ambos, né, alcançam a maturidade e a autonomia, o campo energético muda, tá? Então, o amor que antes estava condicionado pela necessidade ou dependência, agora pode se manifestar de forma plena e equilibrada. O reencontro não é apenas emocional, é espiritual e prático. Cada um já está completo, pronto para uma relação que sustenta e expande ambos, né? Depois que eles conseguem essa autonomia, né? E se o reencontro não acontecer, ainda assim o aprendizado foi cumprido, né? Cada alma evoluiu, o karma familiar foi transformado, né? O amor, mesmo que à distância, cumpriu o seu propósito. Então, né, a separação temporária em relacionamentos profundos não é fracasso, nem rejeição, tá? É um período de maturação, cura e preparação. O amor verdadeiro sobrevive, mesmo à distância, e espera o momento certo para se manifestar plenamente, ou permanece como aprendizado eterno, sem exigir que os caminhos se cruzem de forma concreta. O tempo é, portanto, um aliado do amor consciente. Ele ensina que o que é verdadeiro não precisa se apressar, e que a alma sabe esperar pelo momento certo. Gente, eu vou ler aqui o que ela mandou, tá? Das perguntinhas que eu fiz pra ela. Eu nem li ainda, eu vou ler aqui com vocês, igual eu fiz no primeiro caso lá, que eu fui inventar de ler aqui pessoalmente, tinha cada babado, cada coisa pesada, não sei se vocês viram lá vou mandar luz aqui. O primeiro. Ó, vou procurar aqui, né, na minha conversa com ela. Vamos ver aqui.
Passei algumas perguntinhas. E aí eu vou falar sobre isso aqui, sobre o que ela trouxe, mas eu acredito que provavelmente eu vou fazer a parte 2 desse vídeo. E aí eu tô pensando aqui em falar na parte 2 um pouco mais sobre o que é karma, sabe? Já que a gente tá falando sobre isso. Tô subindo na conversa. Pensa uma conversa cheia aqui. Bom, muito tempo depois eu achei aqui. Olha só, os dois têm 30 anos, os dois são de signo de Gêmeos. Vou fazer aqui, tá, gente, também vídeo de combinação de signos, já pediram pra mim, eu acho legal, vou fazer. É interessante quando os dois são do mesmo signo, assim, é um pouco desafiador. Aí ela falou aqui quando ela conheceu, né, ele, que foi em 2015 pelo Facebook, ele chamava ela, conversava sobre várias coisas, sempre, ela falou que sempre me chamava para sair, mas eu achava ele feio, kkkk, ela colocou. Um dia aceitei ir ver a culpa das estrelas com ele. Dei o bolo nele, me chamou de novo e fomos. Gente, olha só, né? Hoje ela é loucamente apaixonada por ele. Ela achava ele feio, não queria ficar com ele. Mas vocês veem, já é diferente de Chamas Gêmeas. No começo teve uma certa insistência ali, né? Uma persistência da parte dele e tal. E aí ela foi desenvolvendo. É diferente das Chamas Gêmeas. E das Almas Gêmeas também. Deixa eu ver aqui, ó, peraí. Quando eles se conheceram, ele estava solteiro e ela tinha acabado de terminar uma ficada mais longa com alguém que ela gostava bastante e ela não queria se envolver com ele no momento. E era muito engraçado, porque ele elogiava e ela gostava. E aí ela cedeu. Ó, ela falou que ele tratava ela como ninguém tinha tratado antes. Ela disse que ela era muito carinhosa com ele, prestativa, queria sempre estar feliz e fazê-lo feliz. Eles namoraram durante 8 anos, noivaram, casaram. Ela descobriu uma traição, mas eles já haviam voltado, ela falou, depois decidimos terminar, estavam muito desconfortáveis, mas havia sentimento de ambos. E decidimos juntos terminar. Tá vendo? Já é diferente de outras relações. Mas também não é uma coisa kármica, porque o que acontece? Não foi uma relação ali, eles ficaram 8 anos, então não foi uma relação doentia. Foi no final que aconteceu isso, né? Mas por que também? Eles não conseguiam. Aí de novo a gente volta naquilo, né? Eles não conseguiam manter, né? Tinha muita gente envolvida. Assim, morava com parentes, estão separados há 3 anos, mas eles ficaram algumas vezes nesse período, incluindo ele estando com alguém, ela também, mas acho que foi o ano passado, um ano atrás, que agora esse ano eles estão bem assim, respeitando um ao outro. Bom, ele está morando junto da pessoa, ela tá solteira. Ela falou que ela nunca esqueceu ele, que ela já tentou se apaixonar, começar algo, mas sempre ela sente a mesma coisa. Ela mudou para outro estado, para outro lado do país, mas como se ela tivesse levado ele com ela. E ela acha que a pessoa sente a mesma coisa que ela sente. Aí, ó, tá vendo? Eu perguntei como você definiria esse vínculo. Ela colocou chama gêmea. Não é chama gêmea. Gente, é que o povo tem uma vontade de querer estar na dinâmica de chamas gêmeas. O povo quer estar na dinâmica de chamas gêmeas, gente. Não adianta forçar. E é o que eu já falei pra ela várias vezes, mas enfim. Eu perguntei se ela costuma pesquisar ou estudar sobre conexões de alma, espiritualidade, chamas gêmeas. Ela falou que sim, que gosta bastante desse tema. Tanto que ela adora me acompanhar, gosta de tudo que eu posto. Tá, isso, assim, era mais pra poder entender a situação deles. Tá, o questionário, na verdade, ela não respondeu, acho que todas, mas também não era nada que eu já não soubesse. E eu acho que eu vou encerrar esse vídeo por aqui, que eu quero fazer um outro falando sobre karmas e tal, mas assim, de forma mais geral, para as pessoas entenderem, para vocês entenderem mais o que é karma.
Mas eu continuo, vou trazer mais alguns detalhes da história dela. Senti de tirar uma carta aqui. Olhei para as cartas, elas olharam para mim, sorriram. Reconciliação, ó. Bianca. Eu vou ler aqui, ó. Alguém do seu passado está voltando ou vai voltar para a sua vida em breve. Você vai dar uma chance? Você vai dar a um amor passado uma nova chance? Às vezes, quando olhamos para trás e recordamos relacionamentos passados, conseguimos enxergar as outras pessoas e as situações à distância, com mais equilíbrio e isenção, e identificar não só o que levou ao fracasso da relação, mas também os pontos fortes e fracos de ambos os parceiros. Tá vendo? A partir do momento, ó, no afastamento, identificou, né, a distância você consegue olhar com mais equilíbrio, né? Identificar o que fracassou, né? E né, ver os pontos fortes e fracos de ambos. Muitas vezes entendemos que nos posicionamos mal, movidos pelo ego e pelo calor do momento. Gostaríamos de ter a oportunidade de refazer muitos dos nossos passos. A reconciliação só é eficaz se ambas as pessoas estiverem verdadeiramente comprometidas. Ó, fiz um corte aqui, eu nem vou ler inteira a carta, mas olha só. Tá, não, eu vou ler. Olha só. Não é o momento certo. Gente, eu tô vendo, os oráculos são maravilhosos. Ó, Bianca, ó. Às vezes a vida nos apresenta tantas responsabilidades e desafios que se torna difícil investir tempo e energia em um relacionamento. É perfeitamente normal e compreensível sentir-se sobrecarregado ou sobrecarregada e incapaz de assumir um novo compromisso emocional neste momento. Priorizar suas responsabilidades, cuidar de si mesmo é crucial. Lembre-se, está tudo bem dar um passo atrás em relação aos relacionamentos quando a vida está muito agitada. Cuidar de si mesmo e de suas responsabilidades é uma forma de amar a si mesmo, respeitar o seu momento e os seus limites e poder criar as bases para um futuro relacionamento quando você se sentir mais preparado ou preparada. Gente, fala sério, né? As cartas dizem tudo, gente. Marca, ó, quem quiser marcar uma leitura, contato aqui embaixo, tá? Vamos ver uma dessa aqui, ó, pra eles. Olha só, liberte-se, tá vendo? Estão aí, ó, relacionamento de vidas passadas, tá vendo? Tem uma coisa forte, tem uma conexão forte. Mas tem que se libertar, tem que pegar o controle da própria vida. Ambos estão ali dependendo, né, de outras pessoas. Um corte. Olha só. Finanças e carreira. Olha só, questões financeiras são um fator na sua vida amorosa agora. Ó. Gente, fala sério, né? Ou seja, é uma relação de vidas passadas, tem uma conexão forte, porém eles precisam se libertar, que é como se eles estivessem presos aqui, ó, cada um cercadinho, e tem a ver com finanças e carreiras. Bom, gente, eu vou ficando por aqui, então, né, finalizar esse vídeo, mas eu vou fazer a parte 2, tá? Aqui, então, a gente tá falando mais de karma, né? Mas interessante, porque não é um relacionamento kármico, né? Acho que vocês entenderam. É um karma que separa duas pessoas, né? Um karma muito claro ali que eles têm em comum, né? E é isso, gente. Gratidão por estarem aqui. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se tiver a opção de hypar o vídeo, hypa também, gente, para ajudar o canal novo. E se você não é inscrito, se inscreve, né? Deixa um comentário aí também, se você quiser comentar alguma coisa, tiver alguma dúvida, contar alguma história, contar a sua experiência, tá bom? Vou ficar muito feliz. Um beijo e até a próxima!